Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 comentavam o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da oitava da Páscoa. Amado irmão e amada irmã, hoje a liturgia nos convida a reconhecer o Senhor ressuscitado, que parte o pão no meio de nós, que parte o pão em nossa comunidade. No Evangelho, nos deparamos com o relato dos discípulos de Emaús. Inicialmente, os 2 discípulos se afastam de Jerusalém.
estão desiludidos, incapazes de compreender o acontecido com Jesus. Sentem-se enganados. Ao afastar-se de Jerusalém, se colocam distantes da comunidade. Será necessário então que Jesus se aproxime deles, que sua presença reaqueça seus corações e abra-lhes os olhos e façam retornar o caminho, voltar à comunidade. O relato que hoje nós escutamos nos ensina que os lugares onde nós podemos reconhecer a presença do Senhor ressuscitado é a escuta da Escritura e o partir o pão, palavra e Eucaristia. Em cada missa, nós nos deparamos com essas duas mesas, palavra e Eucaristia. São elas que nos revelam o rosto de Jesus ressuscitado e nos ajudam a acolhê-lo em nossa vida. É na comunidade reunida para celebrar a Eucaristia que o Senhor se revela e se deixa encontrar. Peçamos ao Senhor que tire de nossos olhos tudo o que nos impede de reconhecê-lo, tudo o que nos impede de sermos comunidade, tudo o que nos impede de acolher a sua palavra e recebê-lo como alimento em nossa vida. E que na companhia dos irmãos e irmãs possamos pedi-lo mais uma vez, como os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Um bom dia para você.